qualquer transtorno que tenhamos na nossa vida, qualquer aborrecimento, qualquer adoecimento, tem uma espécie de amplitude de 0 a 100. Isso indica um espectro, algo que não se define, mas que está ali, que nos incomoda. O espectro borderline é esse movimento, essa amplitude de instabilidade. Você pode começar de 0 a 100 e às vezes estar ali entre 50, 30. Conforme você caminha na sua consciência, você faz menos coisas prejudiciais a você e aos outros. Às vezes você está mais impulsivo, menos impulsivo. Já aconteceu com você? Você perceber movimentos para entendermos sobre esse espectro e sobre essas possíveis variações que acontecem na nossa vida. É importante que entendamos o que acontece quando um óvulo e um espermatozoide se encontram. Pequeníssimos ajustes, pequeníssimas mudanças e condições genéticas acontecem dentro de cada um, formando a concepção única do ser humano. Esse material genético, esse DNA, essa sua herança, essa hereditariedade é o diferencial de cada um e pode significar muito para você. Uma diferença significativa no complexo cérebro-mente, comportamentos, crenças, pensamentos, sentimentos, jeito de ser, jeito de elaborar, comportamentos herdados, comportamentos observados, gravados na memória do nosso DNA. E muitas vezes ali geneticamente, significativamente, trazendo para o desenvolvimento, para cada crise, uma complexidade. Alguns passam com mais facilidade, outros com menos facilidade. O temperamento faz com que você se desenvolva mais ou com que você se desenvolva menos e também encare as coisas de uma forma diferente. O humor traz aí um tempero também nessa ordem. No 7º capítulo de Mentes que Amam Demais, na página 138, olha o que a Ana Beatriz Barbosa fala. Durante o crescimento do feto dentro do útero materno, milhares de alterações biológicas podem ocorrer. São mudanças hormonais, alimentação, viroses, uso de drogas, tabagismo, situações de estresse ou ansiedade aguda prolongada. Todas poderão fazer diferenças importantes no funcionamento cerebral desse pequeno indivíduo. Além dessas barreiras, nosso cérebro passa por mais 2 grandes desafios bem precoces. O primeiro deles, antes de nascer, em média 1 ou 2 meses de formação desse feto, um complexo de processo de migração neuronal, gente. Milhões de neurônios são recolocados para fortalecer áreas nobres que serão exigidas pós-útero. Depois, logo após o nascimento, inicia-se o processo de lapidação neural, que reduz o número de células cerebrais, chamado aí a nossa primeira poda neural. Não sabemos a razão exata dessas mudanças, mas o fato é que elas acontecem e nos expõem à complexidade do desenvolvimento cerebral até os primeiros meses de vida do bebê. Ou seja, existe aí parte do nosso comportamento, parte desse ambiente que pode ser melhor ou pior, mas existe a nossa genética que também fala sobre como nós formamos a nossa personalidade. Os desafios neurais não param por aí não. Os desafios cerebrais passam pós o nascimento, na realidade, por uma saga começando a ser escrita e reescrita várias vezes durante toda a nossa vida. Uma das mais valiosas verdades da história de cada um de nós é que a biologia cerebral, incluam-se aqui a bioquímica e a plasticidade, ou seja, essa neuroplasticidade, não é plenamente determinada no nascimento. Então, tudo aquilo que nos acontece
toda a química que nós colocamos no nosso corpo, inclusive na química dos afetos, a química dos relacionamentos, a química das quais nós tanto nos sentimos estimulados ou desestimulados, felizes ou deprimidos. Gente, essa parte do livro aqui, ela chama muito atenção. Há quase um século, Freud afirmou que toda pessoa só é normal na média. Seu ego aproxima-se do psicótico em uma ou outra parte, em maior ou menor extensão. Hoje a neurociência prova que Freud estava certo. Provavelmente não existe uma pessoa normal, no sentido de ter um cérebro perfeito em cada região e função que harmonize de forma igualitária. Nós temos mais de 55 pontos no nosso cérebro para o nosso desenvolvimento. E esse cérebro perfeito talvez seja uma impossibilidade lógica. Uma pessoa genial ou talentosa em determinada área do conhecimento pode ser extremamente inapta em outra. Um gênio em matemática ou física, em geral, apresenta poucas aptidões linguísticas, de certa forma, essas habilidades sociais. Então, assim, muitas vezes pagamos pelo nosso talento. Não se pode ter tudo na vida, aquela velha frase. Se soubermos tirar o máximo de benefícios dos nossos talentos e, ao mesmo tempo, administrarmos as nossas limitações, talvez tornemos os nossos defeitos desfavoráveis. Para isso, regular as emoções é muito importante. Regular a impulsividade, trazer constância nas relações, nos projetos e a manutenção daquilo que é saudável, daquilo que é funcional, vai aproximar cada vez você do seu eu real e do seu eu saudável, mais normal. E aí, então, talvez esse espectro ganhe aí uma nuance bem tranquila e bem mais importante para você. Por isso, tão difícil às vezes o diagnóstico psiquiátrico ou o perfil psicológico. Até porque quem conhece você no mais íntimo do seu ser é só você. Inclusive, aquilo que é verdade, aquilo que você conta de você. Quem de nós nunca esteve border? Chorão, instável, com vontade de morrer de amor. Quem nunca facilmente esteve incompreendido nesse sentido? Não viveu. Nesse ponto, estar border se restringe a uma determinada situação e não a uma frequência. Eu me lembro de ter ficado assim ou de estar assim e não estar sempre assim. Parecer border implicaria em mais atitudes, mais sintomas claros de impulsividade. Às vezes na alimentação, às vezes na parte financeira, no jogo, uma falta de controle, correndo riscos, nem sempre calculados, mas sempre na linha, de forma um pouco mais repetitiva. E aí parecer traria o desenho de linhas mais contínuas, movimentos que se repetem um pouco mais. Uma pessoa mais dependente, uma pessoa mais instável, com menos segurança nas suas escolhas, uma pessoa sem autoconfiança ao passo de permitir que sua vida seja guiada por outro, que talvez se desenvolva em muitas áreas, mas não significa que não tenha em outra um certo traço. Por isso é importante, sim, observar-se nessas questões aonde lhe faltam independência, autonomia, amparo de emoções, decisões mais lógicas, mais pensadas, no seu devido tempo, checando todas essas variáveis. E o ser border seria trazer aí para si todas as características das quais nós citamos sobre o transtorno de personalidade borderline, o lado quente de ser, aonde realmente
A instabilidade é constante, os medos são constantes, o abuso de substâncias, o abuso do álcool, o abuso das drogas, o abuso do sexo, do jogo. E aonde a vida muitas vezes se torna um grande carrinho numa montanha russa que sobe e desce de emoções, que sobe e desce de trabalho, de relacionamento, acumulando prejuízos para essa pessoa, uma instabilidade, um vazio muito grande, uma perda de identidade. Talvez você se pergunte, então, como lidar com esses prejuízos e como ajudar uma pessoa que tenha traços ou transtorno de personalidade border. Primeiro que é importante sempre trazer um repertório para essa pessoa de autonomia, de independência e de individuação. Ajudá-la a fazer as suas próprias escolhas e dar conta dos seus próprios erros, com afeto e firmeza, colocando limites que são realistas e ajudando essa pessoa a refletir nos ganhos de se ter estabilidade. Até porque essa pessoa muitas vezes vai sentir falta dessa adrenalina, dessas angústias sentidas anteriormente. Então, ajudar essa pessoa no seu tratamento, na adesão. Se você gostou desse conteúdo, se você acredita que ele te ajudou, curte, comenta, compartilha e principalmente traga para cá suas dúvidas, porque tratar da instabilidade faz parte do nosso desenvolvimento. Ficar desassossegado e ficar instável traz um sofrimento desnecessário e adoecedor. E eu espero você no próximo capítulo de Mentes que Amam Demais. O 8º capítulo de Mentes que Amam Demais fala justamente que nem tudo que queremos e desejamos faz bem para nós. E sabermos trazer limites realistas para a nossa vida. E essa flexibilidade é quebrar um padrão. E tudo que precisamos é acessar a nossa natureza, conhecer aquilo que é importante para nós, para trazer o equilíbrio. E não apenas essa delícia de adrenalina que muitas vezes o nosso desejo nos impulsiona aí.